Boa noite, internet. Boa noite, Brasil. Eu sou o Cris Dias. Tem uma piada meio velha, uma zoação com gente superficial, fútil, sem conteúdo. É uma piada preconceituosa? Quase sempre sim. Mas é da pessoa tá dando uma entrevista em programa de televisão e rolar aquela rodada respostas rápidas, papum. E aí é um livro, O Pequeno Príncipe, uma mulher, Fernanda Montenegro. Aí lá pelas tantas perguntar um defeito que quem está sendo entrevistado não tolera nos outros e a pessoa dizer na lata, a inveja. Porque ter inveja é feio, é um dos pecados capitais e tudo. E agora na época das social redes, das redes sociais, se alguém fala mal do que eu faço, só pode ser por inveja. Os outros pecados a gente até pode dizer que foi um momento de fraqueza, que baixou a guarda, mas a inveja, até porque a inveja é um pecado de longo prazo, né? Ter inveja é muito feio. Então, eu tenho inveja e não é pouca não. Só que olha só, a minha inveja não é de quem tem dinheiro, quem é criativão, quem é bonito. Eu acho que eu só invejo um tipo bem específico de pessoa. Eu invejo quem sempre soube o que queria da vida. Eu vejo esses documentários sobre a Pixar, a Marvel, a NASA. Eu vejo os masterclass com artistas, desenhistas, atores, galera que trabalha com efeitos especiais, comediante, também com escritores, prêmio Nobel. E lá pelas tantas a pessoa conta que quando era bem criancinha, entendeu que aquela coisa que ela gostava de fazer brincando era uma profissão. Aí você vê a pessoa emocionada, o brilho no olho, e ela fala que ali, jovem, no início da vida, descobriu o que ia fazer pelo resto da vida. Que é exatamente aquela coisa, aquele trabalho que ela está fazendo ali, naquele vídeo, décadas depois. Que ódio. Por que eu não sou assim? Eu já brinquei aqui em algum programa que já dizia o velho ditado: trabalhe com o que você ama e você vai ter uma coisa a menos para amar. E eu não queria que fosse assim. Em agosto de 2002, eu ainda morava no Canadá, vim passar férias no Brasil, e era uma quarta-feira, eu lembro bem, era uma quarta-feira, era literalmente o meio da semana. Ninguém ama quarta-feira do mesmo jeito que ama uma sexta, mas também ninguém odeia a quarta-feira do jeito que odeia uma segunda. Quarta-feira é o dia mais dia útil que existe. E onde a gente estava? Na praia. Eu acho que era alguma parte da Barra da Tijuca, mas de repente era o posto 9,5, que na época estava na moda. Hoje eu nem sei mais porque eu não sou mais jovem, não, é porque eu não moro mais no Rio. A gente estava lá deitadão, pegando um solzinho de inverno carioca. Eu, a Ana e um amigo nosso, Fábio. A gente conversou sobre a vida, o universo. Eu ainda não tinha feito nem 30 anos, era um jovem cheio de esperanças com o futuro. Até que lá pelas tantas rolou aquele silêncio, a gente contemplando como a vida podia ser boa com muito pouco. Aí o Fábio vira e grita: "Ai, que vontade de trabalhar!" Ele era funcionário de uma companhia aérea com uma escala de trabalho tão maluca que ele estava de folga ali uma quarta-feira, mas às vezes tinha que ir para o trabalho no fim de semana e até no Natal. Já eu trabalhava fazendo sites na segunda cidade mais fria do mundo, e a Ana trabalhava na secretaria de uma escola municipal. A gente tinha começado a namorar dias antes. Ninguém ali odiava o trabalho, mas também não dá para dizer que a gente amava e estava ali sofrendo porque não estava na firma cuidando de um job. Foi só uma piada do Fábio para chamar a atenção naquele momento, mas isso que ele falou ficou comigo para sempre. Não é que eu queria estar produzindo para a máquina do capitalismo em vez de estar ali vivendo esse momento lindo de fim de juventude. Eu acho que é porque eu sabia que ia passar o resto da minha vida trabalhando, então só queria achar essa coisa que muita gente hoje chama de propósito, essa coisa que ia me fazer pular da cama e falar: "Oba, trabalho!" Eu queria ser uma dessas pessoas nos documentários, das entrevistas, que falam com felicidade que nunca se imaginaram sendo outra coisa. A pessoa que com 3 anos de idade chegou à conclusão que quer ser medalha de ouro de saltos ornamentais, vai lá e anos depois vira medalha de ouro em saltos ornamentais. Feliz, realizada.
como é que criancinha essa pessoa teve a clareza que eu nunca tive? Meu palpite é que essas histórias de iluminação vocacional são uma mentira que as pessoas contam não por maldade, elas repetem isso para si mesmas para conseguir seguir em frente quando as coisas vão mal. Talvez seja isso que eu inveje de verdade. Tem um negócio muito comum no Twitter que é a galera colocar na bio alguma coisa do tipo RT não é endosso. Porque entre várias coisas a internet fez isso com a comunicação. Se eu cito alguma história, o povo logo acha que eu concordo com 100% do que foi dito ali e também com todas as outras coisas que aquela pessoa falou. Na boa, assim, eu não concordo 100% nem com o que eu mesmo escrevi. Foi numa dessas que eu cheguei em um vídeo que ia ficar semanas na minha cabeça. Foi no fim do ano passado, eu ainda trabalhava no BuzzFeed, e jogaram em um grupo lá da intranet um vídeo de 2010 de um cara que eu confesso, eu nunca tinha ouvido falar, um artista contemporâneo de Nova York chamado Tom Sachs, sobre as 10 regras de trabalho e comportamento do estúdio dele. Link na descrição do episódio lá no boanoiteinternet.com.br. Aí aproveita quando você estiver lá para clicar no link Discord na parte de cima do site para entrar no nosso servidor, na nossa comunidade e conversar sobre esse episódio aqui do podcast, sobre o Tom Sachs, sobre memes, música e até bichinho de estimação, com pessoas que pensam que nem você. Quem são essas pessoas? São outros ouvintes do Boa Noite Internet. Mas bom, o Tom Sachs é um artista plástico que gosta de fazer o que na arte fica na caixinha de escultura, mas que não são corpos musculosos em mármore ou bronze. Ele faz traquitanas. Um trabalho dele que rodou o mundo, por exemplo, foi fazer uma loja do McDonald's toda de mentira, de um jeito não muito diferente de como uma criança faria usando papelão, cola, canetinha. E talvez a sua obra mais famosa seja o Space Program, onde ele construiu nessa oficina, que aparece no vídeo, uma imitação do programa Apollo da NASA, com direito a um módulo lunar em tamanho real, 1:1, feito com madeira, plástico, parafusos, cola, sucata. Durante as performances artísticas dos museus e galerias onde a peça passou, 2 funcionárias do estúdio fingem que são astronautas, entram no módulo e decolam rumo ao infinito, enquanto são monitoradas em terra pelos engenheiros da missão, o próprio Tom e algum outro colega. Aliás, enquanto o vídeo mostrava o estúdio oficina do Tom Sachs, eu várias vezes achava curioso, que eu só acho engraçado, ver como era tudo muito parecido com outro estúdio, também em Nova York, de um cara que aí sim eu conheço, o Casey Neistat. Até eu me dar conta de que não era coincidência. É que não só o Casey foi estagiário do Tom Sachs, mas o tal vídeo sobre as 10 regras foi dirigido e narrado pelo irmão do Casey, o Van Neistat, que hoje é meu youtuber preferido. Eu já comentei dele lá na newsletter exclusiva para quem apoia o Boa Noite Internet e ainda devo falar outras vezes. Passa lá no boanoiteinternet.com.br/assine para saber como receber essa newsletter e todas as outras vantagens de apoiar aqui o podcast. Esse vídeo das regras de conduta da oficina do Tom Sachs é um bom exemplo disso de RT no endosso. Enquanto o vídeo tocava, eu virei os olhinhos para um monte de coisas que ele fala. Rolam umas analogias militares com o estilo de trabalho do estúdio. Se eu fosse o dono de um lugar desses, eu com certeza não ia ter aquelas 10 regras, o que provavelmente explica por que eu não sou um artista renomado que nem o Tom Sachs ou o Casey Neistat. Mas tinha a regra número 4, que pirou meu cabeção e que me trouxe até aqui, até esse episódio. Essa regra me ajudou muito a entender uma relação errada que pelo menos eu tenho com o trabalho, uma das causas de eu ter esse desejo de virar do nada e, sem ironia nenhuma, falar as palavras do Fábio, ai que vontade de trabalhar. Não é que eu já não soubesse daquilo, mas é quando uma coisa está sempre na visão periférica e tudo bem, não é importante, deixa pra lá, até que você para e olha direto, presta atenção, dá um nome para aquilo, para aquela sensação estranha. A regra é a seguinte, aliás o Tom não usa o nome regra 4, ele chama de bala número 4, porque artista. A regra número 4 se chama Be Thorough, que é uma dessas palavras impossíveis de falar direito em inglês, tipo world. Como é que pode uma palavra ter 8 letras e só 3 vogais, mas enfim.
Thorough quer dizer minucioso, aquilo que a gente faz sem perder nenhum detalhe. Então a regra é: seja minucioso na hora que for trabalhar na oficina. Eu prefiro chamar essa regra de outro jeito, que é o nome que eu dei para esse episódio. O trabalho não é o trabalho. Qual é a sua profissão? Qual é o nome dela? Tem até esse chavão aí, é praticamente um slide obrigatório em palestras sobre carreiras de que os nossos filhos vão ter profissões que ainda nem foram inventadas. Eu brinco que um jeito de responder qual a sua profissão é tentar dizer o que botariam debaixo do seu nome se você aparecesse dando uma entrevista no Jornal Nacional. Ou então que nem uma vez eu estava conversando com uma pessoa que não sabia dizer qual o nome da profissão dela. Aí eu perguntei o que é que ela, na hora de preencher a ficha de entrada no hotel, botava no campo profissão. Ela parou, tentou lembrar da última vez que foi em um hotel e disse: Cris, ninguém preenche todos aqueles campos. Sempre vem alguém me procurar para pedir opinião sobre carreira, porque eu dei uma boa mudada na minha. Eu era rapazinho do TI, trabalhava com sistemas e código-fonte, e hoje trabalho com comunicação, já trabalhei em agência de publicidade, já fui head de conteúdo. Até já deram ideia de eu fazer um curso sobre isso, até porque agora eu sei tudo de montar cursos, e sei lá, quem sabe, me diz aí nas social redes se você faria um curso desse. Quem vem conversar comigo tem, do seu jeito, esse peso que eu tive lá naquela quarta-feira na praia. A pessoa tem um trabalho que não é aquilo que ela achou que ia ser, ela não vira do nada e fala que tá doida de vontade de trabalhar, então ela olha em volta e tem pessoas que parecem gostar muito do trabalho, principalmente onde no LinkedIn, essa grande rede mundial de gente satisfeitíssima e realizada. Então a pessoa faz o que é normal a gente fazer, acha que a culpa é dela, que ela errou nessa escolha profissional. Ela sonhava em trabalhar, sei lá, fazendo vídeo, consegue um emprego na área, descobre que não é feliz no trabalho. E aí vai reclamar, não era isso que você queria? Desde que eu vi esse episódio do Tom Sachs, a primeira coisa que eu conto para quem vem ter esse tipo de conversa comigo é a regra número 4 dele. O trabalho não é o trabalho. O narrador do vídeo explica o que é a regra 4 usando como exemplo uma das pessoas do estúdio, a Elsa. Na historinha ela recebe a tarefa de consertar uma luminária da oficina que está quebrada. Então, o trabalho dela nesse momento é esse: consertadora de coisas quebradas, porque essa é a tarefa que ela tem no momento. No caso da Elsa, o jeito de consertar a luminária é até bem simples, é só soldar um fiozinho que se rompeu ali no meio. A eletricidade não podia mais passar, só que o trabalho não é o trabalho. Se a Elsa estivesse lá com a gente, naquela praia carioca em 2002, como é que ela ia saber se ela estava, ai que vontade de trabalhar? Bom, já que a profissão dela é consertadora de coisas, o normal seria ela perguntar: eu gosto de consertar coisas, eu gosto de soldar fios? Tem um monte de gente que adora soldar fios, trocar resistência, hackear umas placas e, se der sorte, até mexer com uns Arduino, essas coisas aí. Só que o trabalho não é o trabalho. O vídeo mostra que para Elsa soldar o fio seguindo a regra 4, que fala para ela ser minuciosa, antes ela tem que pegar as ferramentas e peças que vai usar, preparar o ambiente de trabalho, limpar a mesa, já deixar o ferro de soldar ligado para ir esquentando, molhar a esponjinha do ferro de solda. Aí nisso ela repara que está acabando o estoque de um tubo de plástico transparente que ela vai usar durante a solda. Por isso ela precisa atualizar a lista de compras da oficina para ir finalmente sentar na estação de trabalho para soldar o fio. O locutor na Stat explica que minuciosidade, sim, essa palavra existe, vale tanto para a tarefa em si quanto para o que vem antes e depois. A Elsa usa as ferramentas certas do jeito determinado pelas regras do estúdio. Ela não chega lá e solda, ela aplica uma coisa chamada fluxo de solda, que serve para evitar oxidação. Ela molha o ferro de solda naquela esponjinha que ela já tinha preparado para ele não ter nenhuma sujeira que vai comprometer a qualidade da solda. Aí ela vai lá e solda os 2 fios e quando acaba passa um paninho com álcool para limpar o trabalho. É só uma solda de um fiozinho de tomada, mas aí ela pega o tal tubo que está acabando o estoque e usa uma ferramenta que parece um secador de cabelo para derreter o tubo em volta da solda e ela não ficar exposta. Olha, é a solda mais bonita do mundo.
Quando eu faço esse tipo de coisa, eu nem uso solda, eu só dou uma torcida nos 2 fios e isolo com fita crepe. Mas a Elsa não, a Elsa é danada, ela é minuciosa. Aí o locutor avisa que a solda está pronta, mas o trabalho da Elsa não. Ela tem que testar se está tudo funcionando, colocar as peças e ferramentas de volta no lugar, limpar a mesa, inclusive raspando os restos de solda que pingaram com uma ferramenta específica, depois ir lá entregar para o gerente a lista de compras de materiais atualizada agora com tubinho. Agora sim, ela acabou. Dá para dizer que o trabalho da Elsa também é seguir todas as outras 9 regras do Código de Conduta do Estúdio, coisas tipo não bater a porta com força, chegar na hora, limpar a caixa de areia do gato, falar as coisas com clareza, dizer para os colegas que entendeu as coisas que eles falaram com clareza, etc, etc, etc. Quer continuar? A Elsa é uma profissional. Consertar coisas não é um passatempo que ela faz quando quer para se divertir, para postar no Insta. Por isso o trabalho dela também é fazer tudo isso mesmo quando ela não está lá muito afim de soldar fios, ou quando achar que soldar fios não é a melhor coisa a se fazer, mas ainda assim o Tom Sachs mandou fazer. E por cima de tudo isso, eu diria que o trabalho também é tratar bem as pessoas que trabalham lá e respeitar o trabalho delas. Apesar de, curiosamente, essa não ser uma das 10 regras do estúdio, mas de novo, eu não sou um artista nova-iorquino renomado, talvez isso seja opcional, quem sou eu para julgar? Fazer podcast é a coisa que mais me deu satisfação, realização profissional na minha vida, e eu quero continuar fazendo podcast por muito e muito tempo. Já teve gente que virou pra mim e disse que me invejava, sem usar essa palavra, né? Porque inveja é pecado, mas tudo bem, não se preocupa, você não tem nada pra invejar. Porque fazer podcast não é sentar na frente de um microfone e sair falando. Fazer podcast também é fazer capinha, subir nas social redes com um texto interessante que vai deixar as pessoas com vontade de ouvir, é responder a mensagem dos ouvintes, é olhar as estatísticas, é pensar na pauta da temporada toda para não ficar sofrendo toda semana, é tentar vender publicidade, é fazer reunião com o anunciante, é ficar fazendo stories todo dia lembrando para as pessoas que tem episódio novo, é fazer stories toda vez que eu ganho um recebidinho, porque senão ninguém mais vai me mandar recebidinho. É pensar se eu quero mesmo ganhar recebidinho, se não é melhor só ir lá e comprar coisa com o dinheiro que eu ganhei no podcast. É bolar curso e palestra sobre as coisas que eu falo no podcast para defender um dinheiro extra, depois sair vendendo esse curso e palestra. É pensar em coisas que eu posso fazer além do podcast para quem ouve ficar com vontade de assinar, de apoiar financeiramente o Boa Noite Internet. É atualizar o site do podcast, atualizar o www.crisdias.link, que está desatualizado. Toda vez que eu indico alguma coisa em algum lugar, porque aí eu ganho centavinhos da Amazon sempre que alguém comprar alguma coisa lá pelo link, é testar coisas que depois eu descubro que não vão dar certo ou vão dar muito trabalho, é pensar se em vez de podcast eu não devia estar fazendo esse roteiro aqui em vídeo, ao mesmo tempo que eu estou pensando se as pessoas não vão chegar nesse ponto aqui do programa dizendo: é sério que você demorou 48 anos para entender essa coisa óbvia e ainda achou que valia gastar 20 minutos da minha vida falando disso? É ver que mesmo fazendo tudo isso tem mês que a conta não fecha e ficar se perguntando se não era mais fácil eu ir arrumar um emprego de carteira assinada e pronto. E é fazer tudo isso mesmo quando eu não estou com vontade. Agora olha só, eu não estou reclamando, não estou falando isso para você aí que está ouvindo falar: nossa, que peninha, dureza demais ser podcaster. Força, guerreirinho. É só para mostrar que a coisa que eu menos faço como podcaster é fazer podcast. Olhando de longe pode parecer que se o meu trabalho é fazer podcast, o que eu mais faço é isso. Até porque se o nome da nossa profissão fosse baseado na coisa que a gente mais faz, todo mundo ia ser a mesma coisa: respondedor de e-mail e participante de reunião. Você é participante de reunião? Nossa, eu também. Essa semana mesmo, por exemplo, eu dirigi a locução de um podcast aqui da Ampere que a gente vai lançar em agosto. E foi lindo. A gente levou 2 horas para gravar uns 20 minutos de material,
mas eu fiquei o tempo todo sorrindo, vendo como era incrível ter sido chamado por aquele cliente para fazer aquilo, ajudar aquela pessoa a não só contar aquela história, ajudar ela a contar bem a história, dividindo o que eu sei sobre essa indústria vital. Aquelas 2 horas foram o ai que vontade de trabalhar dos meus sonhos. Fora o cansaço mental que veio depois, eu deixava fácil de ir para a praia se fosse para dirigir um podcast ou escrever esse roteiro aqui. Só que em uma semana de 40 horas de trabalho, a parte de fazer podcast foram só aquelas 2 horas, mais o tempo de escrever e gravar esse episódio aqui. No fim do mês agora a gente lança um podcast para outro cliente sobre automobilismo, e aí lá nas conversas entre uma gravação e outra a gente ouviu uma história de que um piloto profissional, top, elite, se tiver sorte vai passar 80 horas por ano pilotando um carro. O nome do trabalho é piloto de corrida, mas esse trabalho só acontece 1% do tempo. Quando eu era o rapazinho do código, eu achava que tudo que eu precisava fazer para me dar bem no meu trabalho era entregar as coisas no prazo e sem bugs. Quando eu fui para a agência de publicidade e depois a oficina criativa do Facebook, eu achava que para fazer o meu trabalho era só eu ter umas ideias criativas, originais. Hoje, depois de um monte de coisa, inclusive ser chefe de uma equipe grande, e depois de ver o vídeo do Tom Sachs-Neistat, eu entendo que não é assim. É claro, você tem que programar no prazo e sem bugs, mas isso foi o que te trouxe até aqui, é o mínimo, o básico. Não adianta nada ser genial se você não cumpre a regra 4 nem as outras 9. No tal podcast de automobilismo, um entrevistado, um piloto bem conhecido, contou que uma parte muito importante do trabalho dele é ir jantar com os patrocinadores, porque se ele não fizer isso, fica muito mais difícil fechar aquele contrato. Ouvindo isso, eu fiquei pensando se na verdade o trabalho dele não é chegar em primeiro lugar, mas sim ser um tipo de pessoa tão interessante que alguém vai topar pagar milhões, disfarçado de patrocínio, para poder postar no Instagram que jantou com uma pessoa famosa. Que vamos combinar, soldar um fio solto, até eu sei fazer, mas se eu quiser ser um grande soldador de fios, eu tenho que entender que esse não é o trabalho. O trabalho é todas as outras coisas. Boa noite, internet. Boa noite, Brasil. Por hoje é só. Esse foi o último episódio dessa temporada do Boa Noite, Internet. A gente volta em breve. Me cobra lá nas social redes. Eu sou o @CrisDias no Instagram e no Twitter para saber quando a gente vai voltar. O Boa Noite, Internet é uma produção da Ampere e é editado pela Jéssica Correia. Até a próxima temporada. Ampere.